Ok, é só mais um jogo de simulação, mas significa que eles consideram essa hipótese possível. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Passou desapercebido no início de dezembro um exercício realizado pelo FMI em Tel Aviv, Israel, denominado Força Coletiva ou Collective Strength. Um evento que aconteceu no dia 9 de dezembro, estava originalmente programado para Dubai, mas devido à preocupação das autoridades dos Emirados Árabes Unidos com a variante Omicron, foi movido para Israel. Esse evento, que contou com a participação de 10 países, do Fundo Monetário Internacional e outras grandes corporações, consistiu em mais um exercício simulado de resposta a situações críticas. Nesse caso, um ataque cibernético de grandes proporções atingindo os bancos centrais de vários países e outros bancos em todo o mundo, combinado com a distribuição massiva de fake news que levou ao fenômeno da corrida aos bancos, mas uma corrida aos bancos mundial. O caos foi generalizado no mundo todo, com pessoas desesperadas tentando sacar seu dinheiro sem conseguir. Algumas das sugestões na simulação foram a decretação de um feriado bancário mundial, retenção de valores acima de determinados limites, estabelecimento de prioridades e medidas de estímulo massivas dos bancos centrais. Sim, estamos falando de um plano Collor mundial. O problema da corrida aos bancos, você sabe, é um efeito da chamada reserva fracionária. Houve uma época em que os bancos precisavam ter em caixa cada nota de dinheiro que era depositada. Então, se você quisesse sacar o seu dinheiro no banco, bastava ir lá que ele estaria lá. Mas desde a década de 1920, muitos bancos, com a ajuda de governos, começaram a fazer a chamada reserva fracionária. Mantinham em caixa apenas uma fração do dinheiro que deveriam ter se todo mundo sacasse o dinheiro. Quando você deposita dinheiro no banco, eles emprestam esse dinheiro para outra pessoa. É como se duplicassem o dinheiro. Então, é mantido no banco apenas uma pequena fração de todo o dinheiro prometido. O fato é, se todas as pessoas forem ao banco neste momento sacar seu dinheiro, simplesmente não haverá dinheiro para todos. Então, como todos sabem disso, se alguém meramente suspeita que pode haver uma corrida aos bancos, é melhor sacar logo seu dinheiro antes, né? E isso causa uma corrida aos bancos. É assim que a corrida aos bancos se torna inevitável. E, como aconteceu todas as vezes, um monte de gente fica sem o dinheiro. Mas até aqui, as corridas aos bancos que aconteceram eram locais. Aconteceu na Grécia, aconteceu na Argentina. A simulação falava em corrida aos bancos mundial, no mundo todo. Mas calma, isso foi só uma simulação realizada no evento Collective Strength. Eu estou ciente, houve uma simulação chamada Evento 201, realizada pouco tempo antes da pandemia de Covid, que simulava um cenário muito parecido de pandemia. Muitas pessoas vestiram seus chapéus de alumínio e acharam que tal simulação foi, de fato, uma preparação para o evento real que as pessoas já sabiam que aconteceria. Mas como expliquei no meu vídeo, o Evento 201 previu a Covid-19 e agora o Cyberpolygon prevê o desligamento da internet, isso simplesmente não é verdade. Simulações desse tipo são comuns e feitas todo ano com cenários diferentes por várias organizações do mundo todo. E o vírus que foi simulado no Evento 201 nem era o corona. Aliás, toda a simulação tomou outros caminhos. Embora eu sou obrigado a reconhecer, muitas das medidas que foram aplicadas por países de forma aleatória, sem nenhum embasamento científico, de fato constavam das soluções sugeridas pelos participantes durante a simulação do Evento 201. Essa simulação, tal como a do Cyberpolygon, que mencionamos no vídeo recente, a vacina digital que Klaus Schwab está querendo é um pesadelo, são apenas simulações com o objetivo de testar hipóteses, que, vamos combinar, são coisas nem tão inesperadas assim. Pandemias já aconteceram no planeta várias vezes, inclusive algumas bem recentes. Era esperado que acontecesse alguma em algum momento. Ninguém precisa ser vidente sobrenatural para imaginar isso, ou para planejar uma pandemia. Dessa mesma forma, ataques cibernéticos ou simulados no evento Cyberpolygon são coisas que vemos todos os dias. Ataques de supply chain de fato aconteceram recentemente. Aqui no Brasil, dia sim, dia não, os hackers tiram páginas do governo do ar
ou invadem alguma empresa. Não é difícil imaginar que, da mesma forma que agentes de saúde e responsáveis por segurança cibernética usam esses treinamentos não como previsão do futuro, mas apenas para imaginar cenários e assim começar a traçar linhas de defesa, também o fazem as pessoas ligadas a bancos centrais. Isso é um procedimento padrão, nenhum chapéu de alumínio é necessário aqui. Ninguém está planejando fazer um feriado bancário mundial ou confiscar dinheiro mundialmente no estilo Collor. Mas, mesmo sem chapéu de alumínio, esse cenário parece aterrador, um pesadelo completo. Imagine uma situação em que, se o seu dinheiro não está na sua mão, ele não existe mais. Todos os bancos e caixas 24 horas não permitem mais você movimentar o seu dinheiro. No confisco da era Collor, muita gente se suicidou com isso. Isso gera desespero entre as pessoas. E bem, embora seja apenas uma simulação, ninguém está dizendo que isso vai acontecer, mas é importante notar que esse cenário é algo que as pessoas do ramo consideram possível, ou seja, o sistema financeiro mundial estaria sim sujeito a um ataque hacker sofisticado que, com o apoio de fake news massiva, conseguiria causar esse tipo de problema. Eu, como leigo, acharia isso quase impossível, mas se fosse quase impossível, não seria objeto de um treinamento assim. Se treinaram, é porque é algo que é possível, embora improvável. E fica mais aterrorizante ainda quando vemos exatamente como está o mercado financeiro agora. Não estamos ainda recuperados da grande crise do subprime de 2008, muitos bancos centrais ainda estavam fazendo políticas de estímulo econômico para manter grandes empresas solventes, muitos países ainda tinham juros zero ou até juros negativos quando chegou a pandemia da Covid-19. A economia de todos os países foi muito atingida, não pela pandemia, mas pelas medidas aleatórias do governo. Os países que haviam iniciado já o aumento de juros e a redução dos estímulos precisaram voltar a isso e em regime ainda maior do que antes. Quase 40% de todos os dólares em circulação no mundo foram criados de 2020 para cá. Essa impressão massiva de dinheiro ainda não acabou, só que a inflação já começa a dar as caras em vários países. Países estáveis que normalmente não tinham essas coisas. No terceiro mundo, a coisa já explodiu. Venezuela, Argentina, Turquia já largaram mão de controlar moeda e inflação. O Brasil não está muito longe disso. Mas mesmo a Europa e os Estados Unidos enfrentam suas piores inflações em décadas. Junto com isso, o mercado imobiliário chinês está em colapso. Não se trata apenas da falência já inevitável de algumas grandes empresas construtoras lá. O cidadão chinês já não tem mais confiança para comprar novos imóveis, então o preço dos imóveis não para de cair. Como boa parte da poupança lá na China é feita em imóveis, isso significa perdas gigantescas para as famílias. Não estou dizendo com isso que o colapso mundial da economia vai acontecer em breve, ou mesmo que seja inevitável, mas que estamos numa situação bastante frágil agora em termos de mercado financeiro global. Pode ser que realmente um ataque hacker, fake news, possa tornar esse sistema todo instável. Se isso vai acontecer ou não, vamos descobrir nos próximos meses ou anos. Some-se a isso o fato de que várias tensões militares estão altas entre alguns países. Rússia, Estados Unidos, China, Europa. Embora tudo seja, por hora, guerra diplomática e retaliações comerciais, eu particularmente acho difícil passar disso, não se pode descartar totalmente o envolvimento militar, o que certamente refletiria no mercado financeiro também. Mas mais do que isso, se considerarmos que todos esses países estão à beira de um ataque militar, mas possuem grandes organizações de hackers destinadas a atacar outros países, podemos estar mesmo próximos do cenário da simulação do Collective Strength. Países grandes com armas nucleares não querem usar tais armas nucleares porque sabem que isso significaria a autodestruição assegurada. Também não tem como usar guerras proxy porque alguns dos envolvidos, como Rússia, Ucrânia e China, Taiwan, são envolvimentos diretos. Partem então para uma guerra cibernética,
tentando destruir os sistemas econômicos uns dos outros. Da mesma forma que as ogivas nucleares asseguram a mútua destruição de todos, aqui também temos uma tragédia quase equivalente, a mútua destruição financeira de todos. Talvez até pior do que a destruição nuclear em si, dependendo do grau de caos que vier depois. É bem o cenário que estão simulando. Se as simulações da pandemia, antes da pandemia, dizem algo, é que as soluções usadas na simulação acabaram sendo usadas na pandemia, mesmo na ausência de confirmação científica da sua eficácia. Será que vamos ver as mesmas medidas desesperadas e anticientíficas sendo usadas nesse futuro evento? Se for, já sabemos qual será a atrapalhada anticientífica governamental que eles têm em mente. Irão vender para a população certamente como científica, mas vão fazer isso daí, feriados bancários mundiais, confisco parcial de valores depositados e por aí vai. Tudo isso ao invés da única saída cientificamente validada, passar a usar uma moeda independente de governos e cuja circulação não pode ser parada por estes. Uma moeda que, apesar de atacada por hackers há 10 anos, jamais foi quebrada. E também permite o controle individual sobre a reserva fracionária, evitando o problema de uma eventual corrida aos bancos. O Bitcoin. Se o FMI e os grandes bancos centrais estão se preparando para isso, você deveria também pensar neste caso, para não ficar na dependência das soluções científicas, entre aspas, dessa turma. Obrigado pela audiência.